Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Motive Ação. Só aqui no nosso canal no YouTube, Projeto Luz e Vida. E hoje nós começamos uma série de vídeos intitulados Família, Urgências e Turbulências. Você já escutou alguma frase que você gostaria de ter dito? Eu já. Se ouve uma frase, pensa assim, eu devia ter tido essa frase. E no caso aqui, não é uma frase que eu gostaria de ter falado, mas um livro que eu gostaria de ter escrito. Mas Mário Sérgio Cortella já o fez. Família, Urgências e Turbulências. Olha, e não estou ganhando absolutamente nada da editora para falar deste livro. É um espetáculo fino, você lê em uma semana, 2 semanas, mas é um assunto condensado. Se você vai até a leitura, você pode abstrair tanta coisa para sua família e para sua casa. Então estamos iniciando hoje o primeiro programa Família, Urgências e Turbulências. Acredite, é possível. Permita-se ir além, pois quem pode sonhar também pode realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Que bom estar com você mais uma vez. E agora no assunto que eu sou apaixonado, que é família. Aqui no capítulo 1, o Mário Sérgio Cortella fala angústias da criação turbulenta. Então nós vamos para algumas ideias e eu vou comentando. Olha que interessante. Ele diz assim, aqui está um problema que eu penso ser um dos principais. Querendo ser muito amigo dos filhos, pais e mães promovem um clima de camaradagem excessiva que beira a complacência e pode ser perigosa, na medida em que rompe alguns laços de autoridade. Eu acredito piamente que amigo o filho tenha na rua. Pai e mãe têm que assumir um papel de educadores e serem pai e mãe. O que nós temos visto hoje em muitas famílias é o pai querendo ser o brother do filho, a mãe querendo ser amigona da filha, mas abrindo mão daquilo que é peculiar dos pais, a educação. Muitos pais estão abrindo mão de serem educadores para serem espectadores dos filhos. Ou seja, ao invés de moldarem, incutirem valor, o sim e o não, limite, eles ficam olhando para ver o que vai dar. Parece que a criança, ele é um fenômeno, que ela será o que tem que ser. Não, a criança é a educação que recebe. O que nós precisamos buscar nas nossas casas, e você como pai e mãe, é o equilíbrio. Nada melhor para uma família unida, feliz, e que dialoga abertamente e que tem uma presença de qualidade, do que a busca do equilíbrio. Uma vida harmônica, mas disciplinada. Muitas famílias não têm mais harmonia porque falta disciplina. Tudo pode. Não se diz a palavra não.
porque isso vai traumatizar. Então nós vemos que onde falta o equilíbrio, existe todo tipo de desarmonia. Olha, a lógica era que a criança obedece ou fica de castigo ou apanha. Isso antes. Até um tempo atrás, a criança obedecia ou ela ficava de castigo ou apanhava. Hoje, nós temos a síndrome do imperador. Você pode ir na internet, no Google, e pesquise para você ver. É um comportamento nocivo que os pais transmitem para os filhos. Hoje, muitos filhos não são educados, não recebem um castigo, e quando eu falo de castigo, essa palavra soa mal, mas eu não estou falando de um castigo físico. É uma consequência de uma ação que a criança não poderia ter tomado. Não sair com um colega, ficar sem o celular, não jogar videogame. Isto é também educativo. A formação dos filhos. Antes, os pais queriam que os filhos obedecessem. Hoje, a educação é sobre liberdade. O meu filho é livre, a minha filha é livre. Um dia desse, eu estava na fila de uma padaria, escutei dois pais conversando e um disse para o outro: o meu filho faz o que quer. Ele não quer estudar inglês, ele saiu da escola. Ele vai na aula o dia que ele está bem. Quantos anos tem esse moleque? 11 anos. Como que o pai permite que um adolescente, um jovenzinho, uma criança ainda, de 11 anos, decida aí se eu quero e se eu não quero? Quer dizer, está faltando autoridade. Eu não estou falando do autoritarismo, mas a autoridade do pai ser pai, a mãe ser mãe e falar com o filho: você vai fazer isso. Você vai na aula de inglês, sim. Por quê? Porque eu sou seu pai, eu sou a sua mãe e você tem que me obedecer. Isso começa de criança, começa de pequeno, né? E nós temos aqui a evolução na questão do papel da criança dentro da família. Olha que interessante. Na geração dos avós, a criança não tinha nenhuma voz. Na geração dos pais, a criança talvez teria alguma voz. Na geração que criou os filhos agora, eles têm direito à voz. E ultimamente, a geração atual, ele tem toda a voz. Então veja, a criança não tinha voz nenhuma. Olha, vai brincar lá fora. Aqui é assunto de adulto. O tempo passou, a criança tinha alguma voz, né? Talvez ela tinha alguma voz. Depois, ela tem direito. Hoje, o direito é da criança. Você está numa roda de adultos, a criança fala, a criança grita, a conversa para, todos estão voltados para a criança. Então, hoje, em muitas famílias, quem tem a voz é a criança. A criança é criada como monarca, como um imperador. E aqui no livro, Cortella diz que quando ele fala voz, não é só o ato de falar, não. Voz aqui é o poder de decisão, de possibilidade de escolha autônoma, às vezes até soberana da criança. Lembro-me quando eu saía com os meus pais, quando eu era criança, para comer pizza. Meu pai chegava num lugar, num restaurante, minha mãe, né, a gente sentava numa mesa, meu pai falava: senta aqui, puxa a cadeira, vamos pedir uma pizza. Tranquilamente, não tinha birra, não tinha escândalo. Hoje a gente fica olhando, mudou, não é que mudou muito. Os pais abriram mão de serem educadores. A gente vê uma criança chegando no restaurante, o pai e a mãe ficam assim: e aí, você quer sentar onde?
Eu quero sentar ali. Aí vai para onde o monarca quer. Chega na mesa, qual lugar que você quer? Esse. Eu já vi idoso levantando para a criança sentar. Antes, quando uma família chegava no restaurante, o cardápio ia para a mão do pai, para a mão da mãe. Hoje o garçom já entrega para a criança. É a criança que fala o que quer beber, o que vai comer e todo mundo segue a cartilha dela. Olha, houve uma inversão de papéis, né? Eu me lembro, minha mãe e meu pai, principalmente a minha mãe. A gente ia na casa de alguém, o jeito que a minha mãe me olhava, a gente sabia se podia ou não podia fazer alguma coisa. Não precisava nem falar, é o jeito que olhava. E hoje, meu filho, o pai olha, o pai... E o menino não tá nem tchum. E muitos atribuem isso à mudança de geração. E aqui vai dizer que não é mudança, é uma omissão, né? Muitos pais vão dizer, essas crianças são assim, essa juventude é desse jeito. Cortella trabalha muito bem a questão da fatalidade. Parece que as coisas são o que deveriam ser. E muitos lavam as mãos como Pilatos para não assumirem a culpa dos filhos estarem do jeito que estão. Aqui ele trabalha a falência da expectativa. Os pais já não têm expectativa com as crianças. Segundo, eles não tomam atitude, não têm ação e eles então se conformam com aquilo. Ah, ele é assim mesmo, esse menino é assim mesmo. É uma conformidade nociva. Os pais estão quase sempre na condição de reféns. Frases do tipo, se eu não der, ele chora. Se eu não fizer, ele grita. Se eu proibir, ele fecha a cara. Qual o problema disso? Parece que as crianças e adolescentes são detentores exclusivos de direitos contínuos. Todo o direito ao filho, todos os deveres aos pais. Está errado isso. Não vai terminar bem, não é? E aqui diz que os pais vivem uma sensação de fracasso. E isso eu atesto. Eu atendo muitos pais que falam, padre, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos qual a direção que nós vamos tomar. Eles se sentem fracassados como pai, como mãe. Meu filho não quer estudar, passa o dia inteiro na internet e não há o que eu fazer. Como que não há? Você está notando que os pais estão omissos porque não querem aguentar o tranco? E Cortella vai dizer que uma das causas principais de toda esta situação problemática é a rarefação da convivência. Por quê? Muitas vezes, tanto o pai como a mãe têm que trabalhar. E o tempo e o pouco tempo que eles têm para estar com os filhos, eles não corrigem. Porque se eu estou ausente o dia todo, então eu tenho que dar para o meu filho o que ele deseja para que ele possa me perdoar pela ausência. É mais ou menos esta a sequência que nós temos vivido nos dias de hoje, né? Não temos tempo. O pai e a mãe dizem, eu não tenho tempo para estar com meus filhos em tempo integral. Então, se você não tem tempo integral, que você tenha tempo de qualidade. Porque para formar alguém é necessário tempo, dedicação, esforço. Olha que interessante. Alguns pais e mães, quando estão em casa, ficam restritos a determinados espaços, porque quem manda na casa são os filhos. Todo o território da família pertence aos filhos. E os filhos estão presos no videogame, presos no computador ou trancados dentro do quarto. Muitas casas
o quarto dos filhos se transformou num mundo fechado. É minha privacidade. Há certas famílias que a mãe nem se atreve a abrir a porta do quarto dos filhos para limpar o quarto, porque o filho sai e tranca o quarto. Note, mais uma vez, que o problema não é o comportamento do filho, é a omissão do pai e da mãe, quando ele fizer isso a primeira vez, colocar em limite, colocar voz de autoridade e mostrar que dentro da sua casa as coisas são diferentes. Já deu para notar que essa série de programas tem pano para manga para a gente refletir. Longe de mim querer ensinar você a educar os seus filhos. Não é este o intuito desta série Família, Urgências e Turbulências. Eu quero apenas, a partir deste livro do Cortella, suscitar em você reflexões. É para você pensar, será que o que o padre está dizendo acontece aqui em casa? Como que a minha família lida com a educação dos filhos? Como que o pai e a mãe se posiciona dentro de casa em relação aos filhos? Esta série, longe de querer ensinar você a educar os seus filhos, quer propor reflexões para que, com mais conhecimento, profundidade e recursos, você saiba qual caminho seguir dentro da sua casa. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu comentário a respeito deste primeiro programa de uma série a respeito de família, urgências e turbulências. Esse livrinho que eu gostaria de ter escrito porque é fantástico, do Mário Sérgio Cortella. Favorite? Clique no sininho para que nos próximos vídeos você acompanhe esta reflexão. Use este vídeo no ECC, Encontro de Casais, qualquer grupo onde as pessoas querem refletir sobre a família. Eu tenho certeza que esta série irá propor profundas reflexões para que você possa, dentro da sua família, fazer a diferença. Eu não posso mudar todas as famílias do mundo, mas eu posso mudar a minha família. Faça a mesma coisa e diga sempre: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.